Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem, João? Tudo bem. João, vou colocar um espelho aqui para refletir aí para as pessoas verem você. Colocando a mãozinha na cintura. Eu tenho mesmo alguns trejeitos. Antes eu deixava o cabelo grande, então eu tinha que colocar ele atrás da orelha. Aí hoje em dia eu boto ainda mesmo meu cabelo curto. Você tem praticamente um tique, né, de fazer isso. Você faz isso toda hora. Exatamente. É verdade. Mas é por causa que antes ele era grande. Aí hoje eu não deixo crescer mais. E o tique ficou. E o tique ficou. A mania. E aí, o que é? Pergunta? Vai? Hoje é dia de perguntas, perguntinhas dos inscritos, dos meus fãs. Vamos lá, primeira pergunta. Como vocês psicólogos estudam os diferentes tipos de transtornos na faculdade? Tem um negócio lá gigantesco, assim, tamanho de uma bíblia, que chama DSM, né? E tem o CID-10, que esse é o mesmo que os médicos também usam. O CID que gera o atestado, por exemplo. Tem uma matéria na faculdade que chama psicopatologia, né? Essa matéria, ela é bem longa, dependendo das grades que a faculdade está trabalhando, com certeza ela dura pelo menos um ano, né? Tendo essa matéria. Acho que tem parte 1, parte 2. Essa matéria, ela vai trazer os clássicos, porque como eu falei, né, o DSM é gigante. Ele passou por revisão há pouco tempo. Então, quando eu fiz faculdade, não era o DSM-5 ainda. Agora ele está na revisão 5. Ele é mais grosso do que o 4. E o DSM, ele passa por repaginações, né? Cada revisão que ele passa, tira alguns transtornos e entram outros. Entram porque a ciência vai avançando, as pesquisas vão avançando, os estudos vão avançando e a gente vai conhecendo mais tipos de transtornos e de síndromes e distúrbios, né, da ordem do mental e do emocional, e sai porque, por exemplo, uma pessoa LGBT, João, antigamente no DSM, entrava numa categoria de transtorno, então estava lá no DSM, né? E aí, ao longo dos avanços, a gente foi entendendo que não é um transtorno ser gay, ou ser lésbica, ou ser bi, né? Ou ser trans, não é. Então, saiu. Nesses 5 já não tem, né? E aí vão entrando outras coisas. Então, esse livro é o nosso norte e a gente tem que entender, todo mundo da área da saúde tem que entender que nós nunca vamos parar de receber informações e de revisar coisas. Então, ontem ser trans era da ordem do transtorno, hoje não é mais. Nós temos que estar nos atualizando e o DSM, ele é a nossa bíblia, né? Então, a gente olha lá e ali tá as categorias, os transtornos, o que pode ser. Ele é grande porque fala, né, transtorno de ansiedade. No CID, os transtornos ansiosos vai estar, acho que no F30 e alguma coisa, eu não lembro agora. Júlio, se você achar, coloca aqui pro povo. Então, por exemplo, você vai lá no médico, no clínico geral ou no psiquiatra, ele vai te dar um atestado e ele entendeu que ele fez um atendimento de um ansioso, ele vai colocar lá no CID, né, vai ficar em casa um dia por F30 e alguma coisa, né, é um transtorno ansioso. No CID é isso, tanto que o CID é fininho. Lá no DSM, quando você entra em transtornos ansiosos, aí tem transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade obsessivo-compulsivo, que é o TOC, transtorno de ansiedade, e aí na frente ele vai dizendo quais são os sintomas, sabe? Quais são as características das pessoas, então por isso que ele é tão grandão assim. Então é assim. É claro que a gente não lembra tudo aqui, eu não lembro tudo. Tem hora que o João me faz umas perguntas, eu falo pra ele, olha, não é assim, né? Não tem como é humanamente impossível lembrar tudo. Então, algumas coisas eu preciso me preparar para trazer, para gravar. É claro que eu tenho noção do que é, mas eu não tenho na ponta da língua coisas técnicas, porque ele é gigante o DSM. E porque também a gente vai descobrindo mais coisas e vai entrando. Até ele passar por revisão, a gente tem que trabalhar com os artigos científicos, porque às vezes a descoberta ainda não está nele. Então é assim que a gente aprende sobre os transtornos. E
A maioria das características, uma ou outra aleatoriamente, todos nós temos. Então, o estudante de psicologia, na aula de psicopatologia, ele fica, ai meu Deus, eu tenho isso, ai eu tenho aquilo, né? E os professores, não, você não tem. Vamos olhar prevalência, né? Qual que é a frequência, se está atrapalhando a vida ou não, para a gente achar que aquilo ali do mais é comportamento, um aqui, outro ali. Mas é mais ou menos por aí. O que mais, Johnny? Bastante coisa, né? Nossa, ó, psicopatologia acaba com a gente. Sim, a segunda. Como é possível uma pessoa crescer num ambiente violento e não se tornar violenta? É possível, mas ela tem grande chance de se tornar violenta sim, né? Tem alguma fala do Freud, eu não vou lembrar exatamente, que ele diz, né? A nossa tendência, a partir ali do lugar que a gente cresceu e onde a gente aprendeu como é a vida, como são, através do que ele está vivendo ali, né? Do que a criança está vivendo ali. Ou você vai ser exatamente igual a quem te criou, e então se foi com violência, você será violento, ou você vai ser o extremo oposto. E aí normalmente é um comportamento mais acuado, mais inseguro, que não consegue falar muito bem, de repente mais tímido, né? E então tem alguma fala dele que fala que a gente tem uma tendência a ficar ou violento igual, às vezes nem percebe que é violento igual, porque não concordava lá quando vivia na violência, mas acaba reproduzindo sem perceber, ou vai ser o extremo oposto, né? Que é uma pessoa mais insegura, mais acuada, com problema de autoestima, e aí isso vai refletir na vida do sujeito ao longo da vida e vai afetar provavelmente negativamente, tanto o agressivo quanto o que se torna inseguro. Então pode acontecer de não ficar agressivo, mas vai para um extremo oposto que também é ruim. Então precisa de trabalhar nesse sujeito, né, para equilibrar, para ficar mais próximo de uma emoção estável, que não é nem a agressividade que já está ali, é inerente, mas e nem ficar acuado, nervoso, trabalhar a segurança dessa pessoa. Mas não dá para saber, viu, João? Normalmente primeiro né? Primeiro fica, depois a gente resolve. Não dá para saber como que a pessoa vai reagir com essa sua pergunta. É claro que quem está ali dentro de casa, se tiver alguém olhando, avaliando com atenção, alguém que entende desses comportamentos, sim, já dá para ver na criança se ela vai para a coisa de ser acuada ou da violência. Às vezes a criança sofre muita violência em casa, João, e em casa ela é super acuada, porque ela tem medo, porque aquelas pessoas ali, tipo, mandam nela. Aí ela chega lá na escola, ela destrói os colegas, entendeu? Ela reproduz aquele comportamento, na escola ela é extremamente agressiva. E aí a mãe, muitas vezes, fala, mas em casa ele não é assim, né? E em casa ele é quieto, ele é acuado, e aí fica essa situação, e o psicólogo pode ajudar nesses momentos. Terceira perguntinha. Existe cura para a depressão? Ou é tipo HIV, que mesmo indetectável ainda está no seu organismo? Eu não sei, João. Eu acho que o HIV talvez seja mais seguro que ele não emane, pelo menos nesse momento, né, nos estudos que a gente tem, do que a depressão, né? Por quê? E eu sei que a minha resposta foi muito terrível para as pessoas que estão ouvindo, mas é verdade. Porque lembra, a gente gravou há pouco tempo sobre introversão e extroversão, e eu falo muito sobre a força do ambiente, né? Para você desenvolver mais as suas capacidades para ser introvertido, extrovertido, para ser tímido, para ter um problema com a sua personalidade e com seus comportamentos. Por que eu disse isso lá naquele vídeo, João? Porque o ambiente ele tem muito poder, e isso também acontece com o transtorno neuropsiquiátrico, que é a depressão, né? Porque eu sei que vão ter profissionais, mesmo da minha área,
que adoram vender a cura da depressão por aí, até coach vende a cura da depressão por aí, né? Eu acredito numa estabilidade, João, é assim que eu vejo. É claro que eu não sou a dona da verdade, como eu disse, eu sei que tem psicólogos que de repente podem discordar de mim, inclusive psiquiatras, mas eu também sei que muitos deles concordam comigo, que você estabilizou a depressão. Você de repente tratou, tomou medicação, mudou o seu estilo de vida, porque requer isso no tratamento, não é só fazer terapia e tomar remédio, né? E você estabilizou e você pode viver anos muito bem, sabendo que você tem essa carga genética em você, né? E que em algum momento ela se manifestou. Mas a vida, João, e isso inclui aqui todas as nossas interações sociais, ela é muito da ordem do descontrole. A gente vive querendo controlar tudo, por isso somos uma população muito ansiosa, mas a verdade é que a gente não controla. Se a gente observar agora a pandemia, ficou muito claro que a gente não tem controle nenhum de nada, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, dependendo do que esse sujeito, que já está estável há anos, e às vezes as pessoas falam, nunca mais tive nada, né? Que ótimo, mas Kelly, por que então você não assina embaixo que houve uma cura? Porque dependendo do que essa pessoa pode viver nas experiências de vida dela, pode sim emergir novamente, né, o transtorno. Então, por esse motivo que eu falei, é mais fácil o HIV ficar estável e nunca mais se manifestar de acordo com o tratamento que a gente sabe de hoje. É mais fácil. Isso também acontece, né? A correlação com a depressão é o ex-usuário de droga, né? O ex-usuário de droga é muito comum, ele às vezes trabalha a espiritualidade, e então eles falam que Deus curou eles, que isso era coisa de não sei quem e de não sei quem, que eles estão curados. Alguns não gostam do posicionamento do psicólogo, que é um posicionamento de não cura, né? Mas é a mesma situação, sabe? Que a depressão. Ambientes e situações adversas podem sim fazer com que o adicto volte ao uso, tenha recaídas. Pode ser uma recaída breve, usei, dei uma desestabilizada, opa, e voltei. Pode ser que não aconteça, pode ser que seja uma recaída mesmo, né? E a gente vê isso no consultório o tempo inteiro. Então a depressão, hoje eu não falo nisso, em cura, por esse motivo. O que não quer dizer que a ciência hoje, a neurociência, entendendo muito mais os processos neurológicos nossos, não possa avançar a esse nível, né? Eu acredito sim que pode e espero em breve chegar aqui e falar, tem cura, gente, mas nesse momento a Kelly não assina embaixo por esse motivo, tá bom? Ok. Qual que é a outra? Agora a última. Por que nós agimos como pessoas burras quando estamos apaixonados? Burras, João Pedro? Quem mandou essa pergunta, João Pedro? Burras? Aqui as perguntas são anônimas. Essa não é uma boa palavra, né? Não, eu acho que talvez assim, menos conscientes dos seus atos. Ai, pô, ouvintes, como assim pessoas burras? Não é burras, né? Porque eu vou dar uma resposta bastante científica. Eu não entendo todos os termos, embora o psicólogo veja assim neuroanatomia, né? Um pouco de neurologia para entender o que acontece no cérebro, principalmente no desenvolvimento humano. Mas, por exemplo, o que acontece no cérebro de um depressivo, de um ansioso, a gente vê superficialmente, mas isso não é papel do psicólogo. Em todo caso, algum conhecimento raso eu sei. Eu gosto de dar essa explicação porque eu não entendo todos os termos técnicos disso. E eu, na verdade, não preciso entender, mas eu gosto de saber ao máximo para dividir com vocês. O córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, ó, da frente da nossa testa, nessa protuberância aqui, ele é a parte do nosso cérebro que eu gosto de chamar de filtro, né? Ele faz aquela análise assim de, olha, é melhor eu
sei lá, tô bebendo bebida alcoólica, melhor eu beber menos, ou então bebi e é melhor eu não ligar pro ex, né? É melhor, eu estou apaixonada, mas é melhor eu não ir morar junto amanhã com a pessoa que eu conheci hoje, né? Então, essa parte do nosso cérebro é a parte que faz essa filtragem e que ajuda a gente a controlar os nossos impulsos, os nossos ímpetos. Por que eu falei do álcool? Porque a paixão, ela tem o mesmo efeito no nosso cérebro que o álcool tem, que às vezes as drogas têm. Então, o córtex pré-frontal, na hora que você está apaixonado, ele está inibido, ele está impedido ele não está ali, é como se ele não tivesse presente, né? Ele está fora mesmo. Então, o seu poder de filtragem não tem. É por isso que uma pessoa tímida, quando bebe, dança, né? Fala com todo mundo, abraça, pega o telefone, liga pro ex e chora e se declara, pede desculpa para alguém que estava brigado. O álcool tem o mesmo efeito que a paixão. Então, alguns neurocientistas comparam a paixão com o estado de demência. O estado de demência no nosso cérebro também tira essa noção de controle dos nossos comportamentos. Quando eu não controlo o meu comportamento, eu sou só emoção pura, né? Eu ajo só por instinto, por impulso. Quando a gente está apaixonado, a gente age só assim, João. Então, a palavra burra não é a melhor, porque não é que a pessoa é burra, né? Todo mundo, o cérebro vai acontecer em maior ou menor grau, mas vai acontecer a mesma coisa quando a gente ingere bebida alcoólica e quando a gente se apaixona e quando a gente está demente. Todos os cérebros vão acontecer, alguns em graus elevados, alguns em graus menores. Então a pessoa não tá burra, não é uma boa palavra, né? Mas sim, ela tem muita dificuldade nesse momento de fazer uma análise que precisa ser feita. E aí ela casa, né? Se não tem lá o filme Se Beber Não Case, ela casa, ela ama, é isso, tá? Mas não é por uma questão de burrice, não, né? Os nossos impulsos, o id, como diria um termo psicanalítico, é ele que está governando, né? Você não tem condição de fazer um contraponto, de analisar a situação, de falar, não, melhor não, pera, deixa eu pensar um pouco, né? Não tem isso. Quando você está apaixonado, você está no estado de demência, ou você está alcoolizado, o efeito é igualzinho, é o mesmo. Os mesmos mecanismos vão acontecer igualzinho, independente eu que bebi, você que se apaixonou, o outro que acabou de descobrir a demência. O córtex pré-frontal tá fora e a gente vai agir na impulsão do momento, é por isso, certo? Certo. Gente, não chame as pessoas de burra, ninguém é burro, tá? Não fala assim, não. Até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly. Gostou, João, de saber? Você tá apaixonado, João? Como que tá o sistema nervoso aí? Tá ótimo. O córtex pré-frontal tá funcionando bem? Tá sim. Tá então tá bom. Beijo, tchau, tchau.